Boa tarde, amigos do canal Redemptoris Mater. Nesta liturgia dos dias 4 e 5 de abril de 2020, iniciamos a Semana Santa com o Domingo de Ramos. Num outro vídeo, falamos a respeito da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, da procissão de Ramos. Hoje, neste vídeo, queremos falar sobre a paixão de Jesus narrada no Evangelho de Mateus, proclamada no Domingo de Ramos. São 2 capítulos completos, o 26 e o 27. Como sabemos, o relato de Mateus sobre a paixão mostra como o Antigo Testamento se cumpre em Jesus. Alguns elementos da paixão, inclusive, só são descritos no Evangelho de Mateus. A pergunta é: como a paixão de Cristo cumpre o Antigo Testamento? Vamos ver alguns pontos. Primeiro ponto. Mateus relata a entrega de Jesus por Judas e a última ceia. E enfatiza repetidas vezes que a última ceia foi uma refeição da Páscoa. A partir de Mateus 26, 17. Em um contexto judaico do primeiro século, qualquer um sabia que a refeição da Páscoa era um memorial que se repetia anualmente por ordem de Moisés, recebida do próprio Deus. Memorial da libertação da escravidão do faraó no Egito. Na noite da primeira Páscoa, o cordeiro foi sacrificado, foi comido o pão sem fermento e Israel foi finalmente libertado. Os hebreus foram redimidos e começaram a sua jornada para a terra prometida. As 12 tribos de Israel fizeram essa jornada. Então, quando Jesus institui a Eucaristia, na última ceia, dentro do contexto da refeição judaica da Páscoa, ele está, de um certo modo, inaugurando a nova Páscoa. A Páscoa de Jesus é semelhante à antiga Páscoa porque acontece na noite da Páscoa, envolve o sacrifício do cordeiro, os apóstolos preparam a refeição. Mas também é diferente, porque nesta refeição da Páscoa, Jesus se identifica como o novo Cordeiro Pascal. Esse é o meu corpo, esse é o meu sangue. E então ele ordena aos discípulos que realizem essa refeição da Páscoa num memorial. A velha Páscoa começou no Egito e terminou em Jerusalém, na terra prometida terrestre. Foi uma viagem do Egito para Canaã. Mas a nova Páscoa de Jesus, em sua paixão, começa em Jerusalém e termina com a sua ressurreição e a sua ascensão à terra prometida celestial, quando Jesus passa deste mundo para o céu, para a vida da Trindade, para o reino celestial do Pai, para a terra prometida mais verdadeira do que a primeira. E se Jesus é o verdadeiro Cordeiro, temos que comer sua carne na Eucaristia. Este é o ponto número 1. Mateus está nos mostrando a nova Páscoa. Um segundo ponto. Esse Evangelho de Mateus fala no relato do Jardim do Getsêmani. Primeiro, Mateus diz que, quando os apóstolos com Jesus cantaram um hino, se dirigiram para o Monte das Oliveiras. Era um monte a leste da cidade de Jerusalém, onde Jesus e seus discípulos costumavam ir rezar. Desta vez, Jesus diz aos apóstolos que eles vão traí-lo, que vão abandoná-lo, e então ele começa a orar. Mateus conta que Jesus foi com eles a um lugar especial no Monte das Oliveiras, chamado Getsêmani, e lá ele disse a seus discípulos para ficarem sentados ali enquanto ele ia orar mais ao longe. E a sua agonia começa. Qual é o significado da agonia no Jardim do Getsêmani, no Monte das Oliveiras? Em hebraico, Getsêmani significava uma prensa de óleo, de azeite. Ou seja,
Jesus vai para a Montanha das Oliveiras, para aquele jardim onde eram pressionadas as olivas, as azeitonas, para fazer óleo. E é aí que começa a sua paixão. É aí que a agonia começa. É aí que vai chegar a sua hora e ele vai levar sobre si os sofrimentos e os pecados da humanidade. Jesus pede a seus discípulos: orem para que vocês não sejam postos à prova, não caiam em tentação. E diz: minha alma está triste até a morte. Esperem aqui, fiquem acordados comigo. Por que será que Mateus enfatiza em sua narrativa que a agonia de Jesus ocorre na Montanha das Oliveiras e no jardim que leva o nome de uma prensa de azeite? Uma possibilidade é que na antiga tradição judaica se acreditava que a árvore da vida que fora colocada no jardim do Éden era uma oliveira. Se lermos os antigos textos judaicos, extra-bíblicos, como os da vida de Adão e Eva, eles realmente dizem que a árvore do conhecimento era uma figueira e a árvore da vida era uma oliveira. Portanto, Mateus pode estar destacando aqui não apenas o fato histórico de que Jesus está no Monte das Oliveiras e de que ele começa a sua paixão no Jardim das Oliveiras, no Jardim do Getsêmani, mas ele pode também estar enfatizando a conexão com a tradição judaica da árvore da vida. Observemos o que Jesus faz. Ele vai para o Monte da Cruz e derramará sua vida pelos pecados da humanidade, para que possamos ter o perdão de nossos pecados e para que possamos ser restaurados no paraíso, como um Éden, como verdadeira família, como filhos amados de Deus. Portanto, Mateus teria julgado apropriado ressaltar que, se a queda de Adão e Eva ocorreu em um jardim, cujo centro era uma oliveira, Cristo agora redime a humanidade em um jardim onde as oliveiras crescem. Cristo está voltando ao Éden como novo Adão, para inaugurar não apenas o novo êxodo em uma nova Páscoa, mas o começo de uma nova criação, onde ele fará novas todas as coisas, através de sua paixão, morte e ressurreição. Então, essa é a segunda realização do Antigo Testamento. Jesus é a nova Páscoa e também novo Adão. Terceiro ponto. Um terceiro aspecto da narrativa da paixão de Jesus em Mateus é o fato de Jesus como o servo sofredor. No Antigo Testamento existem profecias do servo sofredor, como a de Isaías, capítulo 50, versículos 4 a 7, que aliás é a primeira leitura do Domingo de Ramos no ano A. Isaías profetiza, descrevendo este misterioso servo de Deus, que dá as costas aos golpes e não esconde o rosto da vergonha e das cuspidas. Na sequência, o que acontece depois da agonia no jardim é que Jesus é levado a julgamento diante dos líderes judeus, diante de Caifás e do Sinédrio, e eles começam a submetê-lo a zombarias e abusos, a cuspir nele e a fazer todo esse tipo de ações. Jesus não revida, ele nem fala, ele suporta esses sofrimentos silenciosamente. Mateus assim descreve: Jesus ainda falava quando veio Judas, um dos 12, e com ele uma multidão de gente armada de espadas e cacetetes, enviada pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos do povo. O traidor combinara com eles este sinal: aquele que eu beijar é ele, prendei-o. Aproximou-se imediatamente de Jesus e disse: Salve, mestre, e beijou-o. Disse-lhe Jesus: É então para isso que vens aqui? Em seguida, adiantaram-se eles e lançaram mão em Jesus para prendê-lo. Mas um dos companheiros de Jesus desembainhou a espada e feriu um servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Jesus, no entanto, lhe disse: Embainha a tua espada, porque todos aqueles que usarem da espada, pela espada morrerão. Crês tu que não posso invocar meu Pai,
e ele não me enviaria imediatamente mais de 12 legiões de anjos? Mas como se cumpririam então as Escrituras, segundo as quais é preciso que seja assim? Aqui cabe uma observação rápida. Uma legião era uma guarnição da Roma antiga, com 6.000 soldados. Portanto, quando Jesus diz a Pedro para recolocar sua espada, que Deus poderia enviar a ele mais de 12 legiões de anjos, o que ele está dizendo é que Deus poderia enviar 72.000 anjos a ele, se quisesse revidar, se quisesse se defender. E então ele pronuncia aquela chave no versículo 54. Mas como se cumpririam então as Escrituras, segundo as quais é preciso que seja assim? Jesus mesmo afirma que está cumprindo várias profecias do Antigo Testamento, vários eventos do Antigo Testamento. Ele está cumprindo a Páscoa do Egito, ele está cumprindo a queda de Adão e Eva, ele está inaugurando um novo Éden e uma nova criação. E ainda há um quarto cumprimento. Continuando a narrativa da paixão, Mateus conta sobre a morte de Judas. Por que Mateus nos fala sobre o suicídio de Judas neste momento? Os outros sinópticos não referem isso. Sendo Jesus traído por Judas, Judas jogando 30 moedas de prata de volta ao sinédrio, saindo e se enforcando. Este seria outro cumprimento das Escrituras. Porque Mateus, como escritor judeu, sabia que no Antigo Testamento também um homem inocente e justo foi traído em troca de moedas. No livro do Gênesis, capítulo 38, José, filho de Jacó, filho justo e inocente de Jacó, foi traído por seus irmãos e vendido aos comerciantes de escravos gentios por 20 moedas de prata. Foi o irmão Judá que propôs esta solução para que os outros não matassem José. E nós sabemos que José foi colocado em um poço, deixado ali para morrer. Pode-se comparar que, de certa forma, ele volta à vida quando é resgatado daquele poço, daquela cova, e sobe para ser o segundo no posto de comando do faraó no reino do Egito. Qual o paralelo que se pode fazer? José, inocente, é traído por um dos 12 filhos de Jacó, chamado Judá, por 20 moedas de prata. Agora, Jesus, o justo Filho de Deus, é traído por um dos 12 apóstolos, chamado Judas, por 30 moedas de prata. Então podemos concluir que Jesus também é o novo José. Ele é o filho inocente, cujo sangue justo será derramado, que será traído até a morte, para que todos os seus irmãos, para que os discípulos e o mundo inteiro sejam salvos. Não da fome, como na época de José do Egito, mas do pecado e da morte. Quarto ponto. Após o relato da traição, Mateus descreve a história de Jesus diante de Pôncio Pilatos, levado ali para uma audiência, e Pilatos dá ao povo de Jerusalém a opção de um dos 2 prisioneiros ser libertado, ou Barrabás ou Jesus. A mulher de Pilatos manda dizer a ele que cuide do que vai fazer. Fala do sonho que teve com esse justo Jesus e como sofrera no sonho. Como isso teria sido entendido pelos judeus do primeiro século e como nós devemos entender isso hoje? Em primeiro lugar, a maioria das pessoas tem a ideia de que quando Pilatos oferece aos judeus a escolha entre Jesus e Barrabás, está oferecendo uma escolha entre Jesus, o Messias, que era um Messias não violento, que era um Messias pacífico, e Barrabás, um revolucionário. O povo escolheu o revolucionário ao invés do pacífico. Mateus ainda destaca o nome desse revolucionário, Barrabás. Esse nome em aramaico significa literalmente filho do pai. Bar significa filho e Abá, como sabemos, significa pai.
Pilatos está mandando escolher entre um filho do pai, que foi um revolucionário violento, e outro filho do pai, que é o servo sofredor. Neste momento, Mateus relata a conhecida autodeclaração da multidão: seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Alguns cristãos, ao longo dos séculos, aplicaram esse versículo ao povo judeu como um todo, para dizer que o povo judeu se auto-amaldiçoava e que deveria ser considerado amaldiçoado por Deus. Mas não nos deixemos enganar por essa interpretação. A Igreja Católica rejeita essa interpretação definitivamente, e isso está no Catecismo da Igreja. O parágrafo 597 do Catecismo vai explicar. Em nível histórico, o que está acontecendo aqui é que as multidões estão assumindo a responsabilidade pela morte de Jesus, porque Pilatos acabou de lavar as mãos e disse: "Sou inocente do sangue deste homem." Então eles dizem: "Está bem, nós assumimos a responsabilidade por isso." O Catecismo vem explicar que isso não significa que o povo judeu como um todo seja responsável, coletivamente, pela morte de Cristo, porque é apenas essa multidão em particular, neste momento da história, que está assumindo a responsabilidade pela morte de Jesus. Além disso, nós, quando pecamos, de certo modo também crucificamos Jesus mais uma vez. Participamos do mal que o levou à cruz. Portanto, não se trata de culpar o povo hebreu. O Papa Emérito Bento XVI aponta em seu livro Jesus de Nazaré que, dizendo que seu sangue esteja sobre nós e nossos filhos, Mateus mostra, em um nível espiritual mais profundo, que aqueles judeus estão, de certa forma, rezando precisamente por aquilo de que todos nós precisamos: que o poderoso sangue redentor de Jesus esteja sobre nós e sobre nossos filhos, para que nos purifique do pecado, nos liberte do pecado e da morte. Como cristãos, todos queremos que o sangue de Jesus esteja sobre nós e sobre nossos filhos, não é mesmo? Porque somos todos responsáveis pela crucificação e pela morte de Cristo. Quinto ponto. No relato do Evangelho, Mateus conta que, quando saíram da audiência de Pilatos, encontraram um homem de Cirene, chamado Simão, e o obrigaram a carregar com Jesus a cruz. Chegaram a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira. Por que esse lugar se chamava Gólgota? Lugar da caveira ou lugar do crânio? Não sabemos bem, mas alguns padres da Igreja Antiga afirmaram que era porque esse local era um local de execução. Quando os romanos executavam pessoas, se a pessoa não fosse um cidadão de Roma, como era o caso de Jesus, seria crucificada. Se fosse um soldado romano ou um cidadão romano, seria decapitado, como São Paulo foi. Assim, alguns estudiosos e cristãos antigos sugerem que esse lugar se chama Gólgota porque eles deixariam os crânios das vítimas decapitadas ali, ou os ossos de alguns dos homens executados, crucificados lá. Era um lugar de morte, era um local de execução. Sexto ponto. No Evangelho de Mateus, as palavras finais de Jesus na cruz são: meu Deus, por que me abandonaste? Muitas pessoas, quando ouvem esse grito de Jesus, na proclamação do Evangelho, acham que Jesus está desesperado nos seus momentos finais. Vejamos o contexto judaico das palavras de Jesus. Quando Jesus diz, meu Deus, por que me abandonaste? Ele não está apenas chorando de angústia por sua crucifixão, e realmente está, mas ele também está citando o Antigo Testamento, o Salmo 21, que é o salmo responsorial para este domingo de hoje. O Salmo 21 começa com uma desolação de Davi, a sua experiência se sentindo abandonado por Deus, mas termina com a conversão das nações, a conversão dos pagãos. Termina com a conversão de todas as famílias da terra.
Lendo todo o Salmo, vemos que Davi continua dizendo coisas que não podem ser aplicadas a ele. Coisas assim: perfuraram minhas mãos e pés, posso contar todos os meus ossos? Ou eles me olham e se alegram? Eles dividem minhas roupas entre eles e lançam sortes sobre minha veste. Ocorre que Davi nunca teve as mãos e os pés perfurados. Isso acontece com Cristo. Cristo está cumprindo o Salmo 21 por meio da sua crucificação, com as mãos perfuradas, com os pés perfurados. Em outras palavras, Jesus na cruz é um novo Davi. Contudo, está indo muito além dos sofrimentos que Davi experimentou. O que Davi descreveu simbólica e metaforicamente ao compor o Salmo 21, Jesus está experimentando literalmente, sendo pregado na cruz e morto. E no versículo 24 é dito que Deus não desprezou a aflição dos aflitos, não escondeu o rosto deles, mas ouviu quando o chamaram. Assim, ao invocar esse salmo, Jesus está citando uma escritura que diz que o clamor de quem é aparentemente abandonado por Deus é realmente ouvido por Deus, o Pai. Diz que o Pai não dá as costas para quem está aflito. Em vez disso, ouve sua oração e responde à oração. O salmo termina assim: todos os confins da terra se lembrarão e se voltarão para o Senhor, e todas as famílias das nações adorarão diante dele, pois o domínio pertence ao Senhor. Quando Jesus clama: meu Deus, por que me abandonaste?", ao pé da cruz, o centurião pagão, um soldado romano, que olha Jesus e ouve o seu clamor, não diz: verdadeiramente esse homem se desesperava de Deus. Ele diz: verdadeiramente este homem era filho de Deus. E bem ali, aos pés da cruz, começa a conversão das nações. A conversão dos gentios começa. Portanto, Jesus não cita apenas o Salmo, mas o cumpre com o início da conversão das nações através das palavras do centurião. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 2606, vai dizer que todos os problemas de todos os tempos, da humanidade escravizada pelo pecado e pela morte, todas as petições e intercessões da história da salvação são resumidas neste clamor daquele que é a palavra encarnada. Aqui, o Pai os aceita e, além de toda esperança, responde, levantando seu Filho. Jesus está falando em nome de toda a humanidade. Repito, ele está, sim, chorando de angústia. Ele sente a dor da cruz, mas está usando as palavras inspiradas da Escritura para clamar a Deus em favor da humanidade, que se sente abandonada por Deus em seu sofrimento, em seus pecados, nas trevas deste vale de lágrimas. Desse modo, toda oração que foi proferida desde o início dos tempos e será proferida até o fim dos tempos, todo o sofrimento de toda a humanidade são capturados pelas palavras de Jesus. Meu Deus, por que me abandonaste? Que Jesus fala como uma oração ao Pai. Sétimo e último ponto. O que dizer do fim da narrativa da paixão? Depois de descrever a crucifixão, Mateus termina com o enterro de Jesus. 2 breves pontos podem ser ditos. Primeiro, Jesus está sendo enterrado na sexta-feira, rapidamente, porque o sábado está chegando e os judeus precisam colocar seu corpo no sepulcro antes do pôr do sol. José de Arimateia leva o corpo de Jesus até o túmulo, com outros, como as mulheres, e assim eles sabem bem onde está Jesus enterrado. São testemunhas do local do seu enterro. Por que isso é importante? Porque isso mostra que, quando Jesus ressuscitar
e o sepulcro estiver vazio, não será caso de terem se equivocado sobre onde ele foi sepultado. Alguns céticos poderão dizer: eles erraram, esqueceram qual era o túmulo. Não, eles sabiam exatamente onde Jesus estava enterrado. O segundo ponto é que Mateus nos diz que, além desse testemunho, os romanos guardaram o túmulo precisamente para impedir que os discípulos roubassem o corpo e depois propagassem a fraude de que Jesus ressuscitara dentre os mortos. E aqui há uma ironia de Mateus. Precisamente tentando garantir que os discípulos não pudessem roubar o corpo, os romanos garantem que todos saibam que os discípulos efetivamente não roubaram o corpo. E, portanto, quando o sepulcro está vazio no domingo de manhã, isso não ocorreu, não poderia e não pode ter ocorrido por causas puramente naturais. Não havia como um grupo de pescadores ultrapassar uma guarda romana, soldados treinados, matadores treinados, e os dominarem e tirarem o corpo do sepulcro. Se um guarda dormia quando estava no serviço da guarda romana, a punição por adormecer em serviço de guarda era a morte, executada imediatamente. Então, nesse caso, o que acontece é que os romanos acabam testemunhando para nós e para o mundo que a única maneira de o túmulo estar vazio no domingo de manhã era por meios sobrenaturais, pela ressurreição de Jesus Cristo. Por isso, a narrativa desse aspecto final do enterro de Jesus é importante. Aliás, é um dos artigos do Credo. Jesus não apenas morreu, ele foi enterrado, foi sepultado. Porque o sepulcro vazio se tornará uma prova positiva de que algo aconteceu com o cadáver de Jesus. Quando dizemos que Jesus ressuscitou dos mortos, não queremos dizer apenas que ele está vivo agora com Deus ou que sua alma é imortal, mas que algo aconteceu com o seu corpo e que a sua alma e o seu corpo foram reunidos e que o seu corpo não é apenas o do novo Adão, mas é o começo de uma nova criação que ocorreu no domingo de Páscoa com a ressurreição.